Bem-vindos! Vamos falar sobre o tão maltrapilha dos 5 de ouros. Vamos! Um arcano que é muito simples de entender, mas ele é muito pouco explorado nas leituras. Quer saber um pouco mais? Fica comigo. Não sabe quem sou eu? Sou Elisa Golba. Bem-vindos ao canal Tarot Descomplicado. E você já sabe como me encontrar. Eu tô no Instagram, tarot.descomplicado. Lá tem conteúdo sobre tarot todo dia para você treinar e fazer um exercício junto comigo. E também aqui o que você tem que fazer? Aquele servicinho de sempre. O que é? Se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com o amiguinho, dá o like e também tem uma coisa importante. Diz aqui no comentário para mim qual assunto que você quer que eu aborde, tá? Mas por favor, não faz assim, eu quero que você fale dos menores. É que nem eu falar assim, fale do rock, entendeu? Cabe tudo, então a gente tem que refinar, então, para conseguir montar o vídeo. Então, se você quiser que eu fale de alguma coisa, esmiúce um pouco mais para eu saber por onde que você gostaria que eu andasse aqui no canal. Eu ainda estou elaborando o vídeo dos ases. Vai ser um vídeo longo, grande, bem bonito, tá? Mas por enquanto vamos falar desse deficitário. 5 de ouros. Oh, vida, oh, puxa. Vamos falar desse arcano que é um arcano da deficiência, é um arcano da escassez, é um arcano da debilidade, é um arcano em que você tem o coxo e o cego e os dois têm suas próprias deficiências. Quando esse arcano sai, a gente sabe que o seu cliente ele não está completamente sozinho, ele está acompanhado com iguais. Então, ele está acompanhado com outros parceiros que estão na mesma situação de deficiência que ele. Ou seja, está todo mundo ferrado. Né? Não tem ninguém que tenha um a mais ali, ninguém que se destaque, ninguém que seja um melhor ali naquela situação. Então, a gente tem uma situação em que todos estão com as suas deficiências. O que dá um alívio, um certo alívio muito sutil aqui, é que essas deficiências, elas são cobertas pela não deficiência do outro. Então, assim, um é um cego, o outro é o coxo. Um não enxerga, o outro é um manco. Né? Então, um precisa que o outro seja as pernas e o outro seja os olhos de cada um. Aqui a gente tem pessoas, situações, parceiros, um grupo de pessoas em que, apesar deles serem deficitários, eles se completam. Não significa que isso deixa a situação melhor, mas isso dá um aspecto de sobrevivência aí, de sobrevivência, não é uma melhoria da situação, é apenas um aspecto de sobrevivência. Isso vai, ao passar do tempo, ser expresso como parcerias inócuas. Então, quando você vai perguntar sobre chega alguém, possivelmente não chega. Eu tô solteira, quero saber se vai chegar alguém. Não vai chegar alguém. Não vai chegar ninguém com 5 de ouros. Mas ainda, se algum outro arcano junto disser que alguma coisa acontece, esse alguém vem deficitário, vem com traumas, vem com descrença, vem com desinteresse, ou vem com algum defeitinho. Esse defeitinho a gente pode considerar, por exemplo, pode ser alguém casado. Então, porque você tem, mas não tem. Você tem a coisa, mas aquela coisa não acontece. Não acontece como você queria. É como se você tivesse ingredientes para fazer um bolo e todos os ingredientes estão podres. Você não tem os elementos bons, maduros, fortes e saudáveis para desenvolver o seu projeto. Você não tem. E não há perspectiva de que você vai ter. E você não tem de onde tirar, nem como executar isso, nem de onde pôr isso. É um arcano da escassez, da falta, de onde existe uma debilidade, onde você está em desvantagem. Então, quando a gente tem esse arcano, a gente sabe que a pessoa que tem esse arcano no jogo, ela está com alguma desvantagem em relação ao meio social.
Mas interessante, preste atenção, que esse arcano ele está fora, ele sempre é representado por alguém que está fora de uma certa proteção, de uma certa instituição, de uma certa organização. Ele está fora desse grupo. Quando ele está fora desse grupo, a gente vê que esse é um arcano da exclusão social, exclusão dos recursos que a sociedade pode dar, exclusão daquilo que uma sociedade se apoia e se entende por inclusiva. Então é a hora em que você fica de fora da partilha do bolo, você fica de fora daquela hora que você é escolhida para o time, você fica de fora. É um arcano que vai denunciar o bullying. A pessoa que tem um 5 de ouros no jogo, ela está sofrendo bullying, ela está vivendo um ostracismo social. O cenário em que ela está agora, ali fora, na parte externa da edificação, de onde as coisas estão protegidas e quentes, o cenário é hostil. É amargo. E quando a gente está falando por um cenário hostil, a gente está falando por um desconforto. Então, aqui a gente prenuncia um lugar amargo, um lugar onde você não tem apoio, onde você não tem voz e quando você tem, ninguém te escuta. Onde você não tem cenário para você poder fazer uma plantação. O cenário hostil é um bom sinal de que não é a hora de avançar. Você não tem semente, ferramenta para plantar semente e o terreno é árido. Então você está num momento de exclusão, em que recentemente a gente viveu isso com o lockdown, onde todo mundo estava excluído do convívio social. Nós estávamos deficitários de uma imunidade íntima de pessoal de cada um para poder nos defender e ser saudáveis e fortes e poder viver em sociedade apesar da Covid. Aqui a gente também tem a situação em que nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos a vacina para poder nos alimentar, nos estruturar e a gente voltar ao convívio social. Estávamos em faltávamos alguma coisa, falta algo. Ainda, se a gente pensar sobre o cenário social agora, o que nós temos? Desemprego. O terreno é árido, você sai para trabalhar, você sai para procurar emprego, você bota o currículo debaixo do braço e não tem. Não é que você só está debilitado. Porque aqui a gente tem que prestar atenção que a pessoa que sai com 5 de ouros está debilitada. Então, falta recursos. Quais recursos numa questão profissional? Falta estudar mais, fazer mais cursos, mais experiência de trabalho. Mas ainda que ela tivesse, o 5 de ouros fala que o terreno é árido. Você não tem onde plantar. Ainda que você tivesse tudo isso, você não tem, as portas estão fechadas, você está no ostracismo, você está excluído desse lugar onde tem emprego, desse lugar onde tem oportunidades. Isto não foi possível a você. Esse é um arcano também que fala que você está desacreditado, as pessoas não estão dando credibilidade a você. Entretanto, aqui é bom prestar atenção que isso não é aleatório. Isso não é apenas uma perseguição grátis. A gente está vindo do 4 de ouros, quando você não demonstrou, não investiu e não buscou esse lugar. Você se recolheu no seu castelo. Você não buscou esse lugar de crescimento. Então, você não investiu. Então, nesta hora, esse estar desacreditado, ele não é aleatório. Ele é fruto de uma má escolha que você fez aí um pouco antes desse 5 de ouros aparecer. Então, quando a gente está lidando com esse aqui, a gente está lidando com uma situação em que ninguém está dando crédito ao seu consulente. E aí vamos pensar, por que ninguém dá crédito ao seu consulente? Pode ser quando você entra na lista vermelha do crediário.
Será que você não gastou demais? Será que você não tomou decisões erradas demais de escolha de compras e deu passos errados a ponto de isso provocar você estar desacreditado hoje? Isso é uma coisa que tem que ser prestada atenção. A pessoa que tem os 5 de ouros, ela tem uma falta real, uma falta moral, uma falta física, uma falta mental, falta ideias, falta perspectivas, falta reputação. Essa parte é bem importante, falta reputação no 5 de ouros. E aí que ele vai só conseguir sair dessa situação, ele só consegue quando ele executa um movimento de pedir ajuda, pedir auxílio para alguém e mudar a postura arrogante para da humildade. Aí ele consegue fazer a virada e sair dessa escassez. Ainda, é um arcano que as pessoas falam sobre crenças limitantes, tá? Quando você chega no 5, aqui nós temos uma crença limitante, mas quando a gente chega na crença, no 5 de ouro, não é uma crença, é uma realidade. Você de fato tem uma falta. Então você não acredita que está faltando e nem que vai faltar um dia. Você está vivendo um momento presente de falta real. Então, cuidado com esse entendimento de que isso é apenas um achismo, que é um ponto de vista, é apenas uma forma de ver a vida. Não é. Eu acho que eu perdi meu brinco. Ah, não, tá aqui. Não é. Não é uma questão apenas de que você acha que está faltando ou que você está vendo o mundo com o copo meio vazio. Não é. Realmente te falta algum elemento ali. E a tomada de consciência do que te falta pode fazer você saber onde procurar o que pode te ajudar. Mas é você que tem que ir atrás. É você que tem que caminhar e pedir ajuda para alguém. É você que tem que ir lá atrás. Ah, mas o 6 de ouros não é o cliente. Não. Como que se você não tem nada, como é que você vai oferecer alguma coisa no 6 de ouros? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Me conta aqui se você quer esse outro vídeo. Aqui a gente sabe que a gente tem uma falta de ideias, falta de oportunidade, a falta da saúde, a falta da matéria, a falta de carinho, a falta de afeto. Existe tudo. Então, se saiu no coração, está faltando sentimento. Se saiu na cabeça, está faltando clareza de ideias, criatividade. Se está no bolso, está faltando dinheiro de fato. Mas de toda forma, toda essa falta, ela é reflexo de um momento em que você não fez o investimento. Então existe uma responsabilidade, existe uma tomada de responsabilidade do consulente nesta hora. Existe um momento em que você tem que dizer o que você vai aprender com essa dor. Não é possível que a gente viva dores e a gente não tome uma postura de aprendizagem. Porque daí a gente só pode esperar o próximo tombo, se a gente não aprender alguma coisa. É preciso que a gente aprenda alguma coisa. E o que ele tem que aprender? Ele tem que aprender que não adianta segurar os últimos feijõezinhos que você tinha, cozinhar os últimos 3 grãos de feijão que você tinha para plantar, para matar a fome no agora. É importante olhar o futuro, o tempo, a distância. Esse arcano não tem nada para oferecer a ninguém. A muleta, ele é um arcano que tem uma ferramenta aqui, que é a muleta. Em outras representações, a gente tem um sininho porque em outros tempos, esse sininho, o andar desse excluído, o andar desse mendigo, o andar desse leproso, o andar desse que a gente não quer, era para ser avisado ao entorno da vila para que as pessoas entendessem que lá vem alguém que a gente não quer. Lá está alguém que a gente não quer. Vamos mudar de lado da rua. Isso aqui é bem interessante como simbólico, porque você está vendo que, além de não ter, a gente tem uma dificuldade, a pessoa vai ter uma dificuldade em encontrar alternativas e saídas para a situação. Então, aqui é bem importante que ele mude a postura e ele adote uma postura muito de modéstia, porque aqui ele não tem ainda a postura de modéstia, ele tem uma situação modesta, mas não uma postura modesta, para que ele consiga sair dessa situação.
A muleta é uma ferramenta que vai falar que você, apesar de estar num ambiente hostil e sem nenhum recurso da matéria, você ainda tem aonde se apoiar. Você ainda tem aonde buscar um apoio. Vamos buscar aqui um paralelo com a nossa sociedade. Os mendigos, as pessoas que moram na rua, os moradores de rua, eles ainda têm as prefeituras têm as casas de passagem, de repouso, para que essas pessoas encontrem um acolhimento à noite para dormir e não sofrer os intempéries da vida. Você ainda tem algum recurso, você ainda tem. Aqui perto de casa tem uma instituição espírita, eu acho, não sei direito, que todo sábado serve comida. De vez em quando, eu conheço pessoas que de vez em quando saem na madrugada para entregar sopa aos pobres. Ainda existe um recurso muito, muito frágil, mas ainda existe um recurso aí. Ainda existe algum meio de buscar um apoio. Este apoio é improvisado. É um improviso, não pode ser entendido como uma solução definitiva. É um arcano de movimento, você está... Então, isso também demonstra que essa situação é transitória, não é permanente, não é algo que vai permanecer, ficar estática na sua vida por muito tempo. Mas não é de solução rápida, porque se você está com uma perna só, você não vai andar rápido, você não vai correr como o arcano 7. Você não vai correr como o arcano 13, que está num cavalo, que está todo cheio de armadura. Você é um arcano que está indo de passinho em passinho e com pouca comida na barriga, está sem calorias e forças para lutar. Então você consegue sair dessa situação. É um arcano que está falando sobre algo transitório, mas que não é um transitório rápido, é alguma coisa que ainda vai durar por algum tempo, por alguma situação. Quando você pergunta sobre alguma coisa, sobre como está meu relacionamento e sai isso aqui, a gente sabe que a gente tem um casamento, um relacionamento que está com algum defeito, com alguma falha, com alguma falta. É um relacionamento que precisa ser alimentado. Mas preste bem atenção, esse alimento tem que vir de fora, tá? Tem que vir com recursos externos. Por quê? Porque se você tinha 3 grãos de feijão e ao invés de plantar, você cozinhou e comeu, você não tem mais grãos de feijão para plantar. Então você não tem mais recursos para fazer essa autossuficiência. Então, você vai precisar de que o recurso venha de fora. Então, neste caso, para os relacionamentos, você vai precisar de uma terapia de casal, de uma viagem, de um apoio de um conselheiro. Algo de fora vai precisar entrar nesse relacionamento para que esse relacionamento saia desta falta. Mas ainda assim, ainda que seja desse jeito, ainda que o consulente entenda isso, vai ser lento, vai ser demorado, vai ser devagarinho, vai ser passo a passo. Se você estiver numa situação de procurar emprego, ainda assim você precisa que essa ajuda venha de fora. Você vai precisar pedir ajuda para profissionais técnicos, para profissionais que entendam do assunto, porque você sozinho não sabe mais por onde caminhar. Se é que vocês têm perna para caminhar. Então, esse é um arcano que está falando assim, ó, não é para sempre essa dor, mas ela não é rápida de passar. Ela não vai passar rapidamente. Agora tem um ponto que é muito interessante, que a gente usa alguns recursos de linguagem aqui, mas a gente não entende por quê, né? Então, às vezes, a gente está lidando com pessoas e ela diz, o fulano me deu um gelo, eu vou dar um gelo na fulana. Quando a gente está falando isso, a gente está dizendo assim, eu vou botar a pessoa para fora de casa para ficar no relento, para ficar no frio, para ficar na neve. É nesse lugar que o dar o gelo vai encontrar um significado. É a hora em que você vai sofrer um ostracismo, que você vai sofrer um movimento hostil de recusa e você vai ficar lá, congelada, longe de mim. É aqui que a gente tem a situação
dos blocos da internet. É aqui que a gente tem a situação do vou dar um perdido na guria. É onde você manda mensagem e não recebe. Porque aquela pessoa que não está respondendo para você, ela está fazendo isso que o mundo faz com 5 de ouros. Sai daqui, vai para lá, não fale comigo. Então, quando sai o 5 de ouros, a gente sabe que a pessoa que tem o 5 de ouros, ela está sofrendo um gelo de alguém, quando a gente está lidando com crushes, né? Com ficantes. No entanto, a gente também sabe que isso não é permanente, que em algum momento algo acontece e você sai desse mundo de Nárnia, esse mundo de Elsa aí, onde você vive no gelo, né? O que é importante entender é que para você sair desse gelo, você precisa do auxílio dos 6 de ouros, ou seja, alguma coisa precisa acontecer para provocar que essa pessoa tire você do bloco. Por exemplo, que seja um aniversário de alguém, que a pessoa se esbarre com você na rua, que um amigo faça uma ponte ou precise de alguma coisa em que envolva os dois, mas não é uma coisa que acaba assim sem esse tipo de provocação. Ainda vai levar muito tempo para a pessoa te desbloquear. Esse é um arcano que, como eu disse para vocês, que ele é muito fácil de entender, ele é muito fácil de ler, ele é muito fácil de você ler num jogo, mas ele é muito pouco explorado. Por quê? Porque as pessoas ficam muito presas à palavra escassez e falta e não conseguem colocar no cotidiano e pensar que você vai ficar ao relento, no frio, fora de um abrigo, no meio da neve. E todos os seus pares estão tão ferrados quanto você. Aí o teu cliente pergunta, e se eu pedir ajuda para esse? E se eu pedir ajuda para esse? E se eu pedir ajuda para esse? Você tem que pedir ajuda para um profissional técnico, para alguém especializado. Para um igual, não vai dar certo. Era esse o meu recado essa semana. Passei rapidinho, fiz o vídeo aqui bem correndinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim embaixo, né? Aquela coisa que eu quero saber. Qual é o outro vídeo que eu devo fazer? Eu devo fazer um vídeo sobre qual arcano? Ou sobre quais circunstâncias no atendimento e na leitura. Qualquer coisa, me procura. Daqui a pouco vai ter o Congresso Internacional de Tarô. Estarei lá a convite do Ney. Então, eu vou colocar aqui embaixo também o link para inscrição para quem quiser participar. Tá bom? Um beijo para vocês.